Eu sou Isaías e eu vou contar uma situação que me aconteceu esses dias com um passageiro. E eu peguei ele na rua Marcílio Dias, aqui em Pelotas, e aconteceu que a surpresa. Olha, nunca tinha me acontecido isso, que fica até o final para você entender e qual é a moral da história. Porque todas as situações na nossa vida, sejam boas ou sejam ruins, e as ruins chamam mais atenção da gente, você vai ter uma lição, uma moral. E esse passageiro, um homem, chegou e entrou, deu bom dia ou boa tarde, não lembro que hora era exatamente, e de repente ele disse: Pois é, eu não sei por que aqui em Pelotas os carros de. Não escapa um carro de aplicativo que não seja sujo. Bem assim pra mim. Olha só como eu amei a situação. Como eu amei a exposição dele. Já me recebe assim, já entra no carro. Pelo menos deu bom dia, porque tem uns que nem isso não fazem. E ele começou a narrar: Pois é, lá em São Paulo os carros são todos limpos. E você pode comentar embaixo, é verdade que os carros do motorista, os carros de aplicativo de São Paulo são limpinhos, como ele disse? E eu disse: E tu é de lá? Ou você é de lá? E ele disse: Não, não, eu tenho negócios lá em São Paulo. Eu seguido estou em São Paulo e os carros são impecáveis. E já pensou se a minha clínica fosse assim? Ele, na verdade, ele é dono de um laboratório aqui em Pelotas. Laboratório dos mais antigos e mais famosos. E ele disse: Imagina eu receber o meu cliente no meu na minha sala, assim, sujo por limpar, tudo empoeirado. E eu fiquei analisando e disse: Olha, eu não tenho tempo para limpar toda hora, porque sai um, entra outro. Mas aí eu fiquei analisando ele falando. E disse para ele: Olha, se eu for limpar eu não trabalho, porque toda hora eu estou propenso a entrar com os pés sujos. Aí eu paro e limpo o carro, aí daqui a um pouco vem outro. Fora o barro aqui da nossa cidade, Pelotas é pura buraco e pura barro. Então é muita estrada, muita rua sem pavimentação, embarrada. Eu até pensei em lançar um canal sobre Pelotas, mas mudei de ideia, porque senti que não podia não dar muito certo. Porque eu teria que associar o canal ao meu trabalho e isso me dá uma certa encrenca. E eu ia ter que rodar vazio e desistir. Então Pelotas é assim, é complicado você manter um carro limpo. Aí ele falou essas coisas, no final ele até foi educado, agradeceu, deu um bom dia e foi embora. E eu fiquei analisando. Na verdade, eu senti, apesar que depois eu conversei outros assuntos com ele, segui conversando, não me fechei. Claro que o sentimento é de ira. Você sente raiva na hora, você fica analisando e dizendo: mas que petulante. Ele levantou, como se diz, com os pés destapados e achou uma pessoa para descarregar sua frustração. Eu peguei ele numa mecânica próxima a uma outra que eu não coloco mais os meus pés. E ele disse que tinha a Land Rover dele que estava ali e tinha cobrado 12 mil. Então eu entendi devagarinho que ele estava largando em mim a frustração dele com a despesa da Land Rover. Convenhamos, quem tem dinheiro para ter uma Land Rover não poderia chorar 12 mil reais, né? Para mim 12 mil reais é muito dinheiro, mas para ele ele não deveria ficar tão ofendido assim. E
E comecei a analisar algumas coisas e conversando com outro motorista de aplicativo, que é meu irmão na fé e meu amigo de infância, desde que a gente era criança junto. E eu comecei a analisar e comecei a ver assim, para aí. O taxista, ele... E a gente sabe que... Eu não sei como é na sua cidade. Aqui em Pelotas a gente vê visivelmente que os taxistas não gostam de motorista de aplicativo. São 3 que não gostam de motorista de aplicativo. É o mototaxista, o taxista e o motorista de ônibus. Nenhum dos 3. Eles podem buzinar, eles podem xingar, eles fazem. Felizmente eu espero e não conheço casos até de agressão. Mas não ficaria surpreso realmente. Então o taxista, ele tem o seu ponto em que ele vai. Esse ponto geralmente ele tem água. Ele pode lavar o carro, pode passar um pano, pode fazer uma geral no carro. O taxista, ele ganha, ele recebe por quilômetro muito mais que nós. Ele tem condições de também tirar um carro zero, de ter um carro muito mais limpo, muito mais organizado, um carro muito melhor, 0 quilômetro. Então são todas as condições melhores do que nós que rodamos com quilômetro mínimo. Isso não é desculpa para o relaxamento, quero que fique bem claro. Eu sempre, inclusive eu disse para ele, cara, eu lavar o carro, eu lavo uma vez por semana. Mas todos os dias eu passo um pano antes de sair de casa. E no intervalo também, se existe alguma sujeira maior assim, eu passo um pano também e limpo. Então eu procuro manter um mínimo de limpeza. Meus passageiros, já ou vários, me elogiaram, disseram que o carro está limpo, que pega um carro, além de mal cheiroso, ainda sujo. Então tudo isso aí, eu já recebi dos meus passageiros. Nunca eu tinha visto alguém chamar o meu carro de sujo e me colocar na mesma forma dos outros motoristas de aplicativo. E eu não estou dizendo que o carro dos outros é sujo e o meu é limpo, não. O que me deixou estupefato realmente foi esse comentário. Agora, eu tirei uma moral, uma lição, que nós gostamos mesmo é do elogio. Nós gostamos de palavras de apoio. Nós não estamos preparados, porque isso a palavra de Deus chama de carne. A nossa carne não está preparada para crítica. A nossa carne não está preparada para desprezo, para crítica. Porque isso tudo mexe com um chamado orgulho. O orgulho ferido, ele nos leva à irritação, à revolta, à ira. Por causa do orgulho ferido, uma pessoa com uma arma na mão muitas vezes atira na esposa, atira no marido, atira num filho, fere uma pessoa no trânsito. Tudo por causa do orgulho, o orgulho ferido, o desprezo, a crítica. Nós seres humanos, a nossa carne, a nossa carnalidade, a carne que é a junção do corpo com a alma, ele não gosta de ser machucado, gosta de ser adulado, elogiado, apreciado. Quem é que gosta de chegar numa reunião familiar ou de amigos e não ser bem-quisto, e não ser desejado, e não esperar que as pessoas digam assim: vem fulano aqui, vem ficar mais perto? Não, todo mundo gosta disso. Agora, quando você é ignorado, quando você é desprezado, quando fazem pouco caso, quando lhe sorriem falsamente para você e dizem: você é a vida para você não tá bonita, né? Desempregado. Não. Olha o que você fez aí. Você é uma vergonha para a família. Você é um peso para nós. Imagina você ouvindo essas palavras.
Imagina o ânimo, a alegria que você vai sentir. O bonito de tudo é que você pode dar a volta por cima. Não por vingança. Eu gosto de ver histórias na internet e a maioria das histórias são fictícias, né? E é interessante que 2 das últimas que eu ouvi são histórias totalmente vingativas, em que a pessoa não há um final no fundo feliz, porque há um final, há uma reviravolta em que a pessoa se vinga. Na verdade é uma vingança. E história assim nunca será feliz, porque a história que Deus traz para tua vida é uma história que você vai poder perdoar, que você vai amar quem lhe feriu. É isso que eu desejo para pessoas que na minha família me magoaram, me feriram. Eu desejo bem para eles. Eu desejo a paz de Deus. Eu desejo que eu possa estender a mão para essas pessoas, que eu possa fazer algo de bom para elas. Eu não tenho senso de vingança, eu tenho senso de perdão. Em nome de Jesus eu perdoo. E é isso que você deve fazer também na sua família, na sua vida. Porque o ódio, a raiva, o ressentimento pode levar você a um câncer. E você pode ser destruído por isso. Nutra alegria, felicidade, prazer. Comenta aí qual é a situação que você está vivendo no momento. Comenta a sua experiência e quem sabe conta até uma história que eu possa fazer um vídeo contando a sua história, certo? Podemos fazer esse trato também. Então não esquece de deixar o teu like, se inscrever nesse canal, fazer parte da nossa comunidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.